Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai orar comigo hoje. Hoje nós vamos terminar o capítulo 21 do livro de Provérbios. Nós vamos fazer a leitura e algumas reflexões a partir do verso 16. Amém? Vamos orar então pedindo ao Senhor que nos capacite a entender tudo que aqui for dito. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia na Tua presença, por ter esse privilégio de abrir a Sua palavra a qualquer momento, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Obrigada, Senhor, por nos encher com tantos ensinamentos. Abre a nossa mente e os nossos corações para receber a Tua palavra, que é viva e eficaz. É o que eu oro em nome e por amor ao Seu Filho, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, diz assim o verso 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. O rebelde, a pessoa que não quer andar conforme a vontade do Senhor, que quer se desviar de sua vontade, somente apressa a hora de perder sua capacidade de movimento, sua independência e sua vida. No verso 17 diz assim: o que ama os prazeres padecerá necessidade, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Aquele que procura agir de modo honesto e acha alegria neste modo de agir, o que ama os prazeres vai em busca da própria alegria, porém, em vez dela, alcança a pobreza. O que eu estou querendo dizer aqui? Que aquele que procura, que age de modo reto, de modo honesto, ele acha alegria em tudo que ele faz. Tudo que ele faz é motivo de alegria para ele. Mas o que ama os prazeres desse mundo vai em busca da sua própria alegria, dos seus próprios desejos. Então, em vez de alcançar a alegria, ele alcança a pobreza. É isso que a gente aprende. É o que diz claramente esse versículo. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Aquela pessoa que gosta de gastar, aquela pessoa que se preocupa em satisfazer os desejos da sua vontade. É uma luta, irmãos. É uma briga entre a carne e o espírito. Constantemente precisamos alimentar o espírito para que o espírito vença as nossas vontades na carne. Porque somos assim, temos essa natureza. Então precisamos alimentar o nosso espírito através da palavra do Senhor, através de seus ensinamentos. No verso 18 diz assim: o resgate do justo é o ímpio, o do honrado é o perverso. Existem sofrimentos que o justo enfrenta como fruto do seu compromisso com Deus. Esses sofrimentos não devem nunca ser vistos como castigo, mas como privilégio. Ninguém precisa ou deve retribuir o mal com o mal. O que precisamos fazer é confiar nossa causa a Deus, pois Ele retribuirá cada segundo, cada um, segundo as suas obras. Então a gente aprende, que passamos por determinadas situações que não é agradável, A gente sabe que não é. Mas a gente precisa entender e precisa receber
esses problemas, confiando a nossa causa ao Senhor, confiando o nosso problema ao Senhor, deixando que Ele tome as rédeas da situação e não encarando o sofrimento ou o problema como um castigo de Deus. Amém? É esse o aprendizado que a gente deve tirar, que a gente deve ter a respeito desse provérbio. Deus, Ele nos retribuirá, Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então a gente precisa confiar nossa causa a Ele, somente a Ele. No verso 19 diz assim: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. O casamento foi instruído por Deus para ser uma fonte de felicidade, mas pode converter-se em um cenário cinzento de muitas angústias. E aqui nesse versículo está dizendo, né? É melhor morar numa terra deserta. Aqui tá o provérbio está ensinando que viver sozinho às vezes, sem se casar, é melhor do que viver mal acompanhado. Por isso precisamos passar pelo processo do namoro, do noivado, para que a gente conheça bem a pessoa com quem a gente vai nos unir em matrimônio. Amém? Verso 20 diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. O sábio, ele não gasta tudo o que ganha, ele é prevenido, faz reservas e por isso há riquezas em sua casa e comida com fartura em sua mesa. Mas aquele que gasta, que é gastador, que esbanja tudo que tem, terá os seus bolsos vazios e o estômago com fome, porque não soube guardar. Verso 21 diz assim: o que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Esse versículo nos ensina que a vida é feita de escolhas. Quem escolhe o caminho da justiça colherá honra. Já aquele que escolhe o caminho da iniquidade colherá o que plantou. Quem anda na verdade e pratica o amor será coberto com as vestes brancas da justiça de Cristo. Amém, irmãos? Verso 22 diz assim: o sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O sábio é mais forte do que o valente. A força da inteligência é mais poderosa do que os músculos. É verdade, né, meu irmão? O que adianta ter músculo e não ter sabedoria? A sabedoria, ela é mais conquistadora do que um exército de armas. É preferível um sábio do que um batalhão sem sabedoria. Grandes verdades esse provérbio. O que adianta a gente ter músculos e não ter sabedoria para lidar com as coisas da vida, né? A lidar com os nossos problemas, a lidar com as situações que nos são apresentadas. No verso 23 e 24, diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. O soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação a soberba. Mais uma vez, né? O livro de Provérbios fala sobre a boca, sobre a língua, sobre falar demais. E a gente aprende que o silêncio, ele é preferível às palavras tolas. Falar na hora errada
com pessoas erradas ou com a motivação errada, é um fagulho capaz de colocar incêndio em uma floresta. Quem é soberbo nunca escuta, somente se vangloria dos seus feitos. Sua língua e conduta o levarão para a humilhação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente guarde a nossa boca, guarde a nossa língua, para que a gente não use de palavras tolas. Amém? Verso 25 e 26. Mais uma vez, o livro de Provérbios, nesse capítulo, vai falar sobre a preguiça. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Esses dois ditados estão relacionados com o preguiçoso. Ele está sempre perdido e nunca consegue pôr a mão no trabalho. Até mesmo nos momentos de urgência, ele não tem forças para realizar. Morre de tanto desejar. No verso 27, fala assim: o sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. Aqui está nos ensinando o culto que Deus não aceita. O culto que agrada a Deus tem duas marcas distintas. O verdadeiro, que é verdadeiro e que é sincero. Devemos oferecer a Deus um culto em espírito e em verdade, fazendo isso de todo o nosso coração. Amém? Verso 28 fala da testemunha falsa. A falsa testemunha perecerá, porém um homem que dá ouvidos falará sempre. Uma pessoa mentirosa que vende sua consciência por favores imediatos será considerada maldita pelas pessoas e reprovada por Deus, a menos que a testemunha falsa se arrependa. Seu fim será receber em si mesma a merecida punição do seu erro. Verso 29 diz assim: um homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Nosso rosto fala sobre o que carregamos no coração. Muitos anunciam em seu rosto benignidade, outros mostram rancor e raiva. O que a sua expressão fácil está dizendo? O que você vem carregando no coração? Precisamos meditar sobre isso, porque é visível no nosso semblante a nossa alegria ou a nossa amargura. Busque respostas, busque entender o que a sua expressão está dizendo a respeito de você, o que você vem carregando no seu coração. Verso 30 e 31 fala sobre a humildade. Diz assim: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Nesses dois versículos, Salomão apresenta aqui mais um convite à humildade diante da providência do Senhor. A vitória que esperamos não vem desse mundo, meus irmãos, não vem da terra, mas vem do céu, vem do alto, vem de Deus, não procede de mãos humanas, mas de Deus. Que a gente coloque as nossas expectativas, os nossos desejos em Deus, em ter comunhão com Ele, em ter um relacionamento íntimo com Ele, e não no homem, e não nesse mundo. Amém, irmãos? É isso que aprendemos nesse capítulo 21 do livro de Provérbios. Vamos orar agradecendo pela leitura,
e pelas reflexões. Pai amado, obrigada, Senhor. Gratidão por tanto ensinamento. Gratidão porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam todos os dias em nossas vidas e duram para sempre. O que seria de nós se não fosse o teu amor e as tuas misericórdias? Nós somos falhos, pecadores, vivemos num mundo cheio de pecados, a nossa natureza é pecaminosa, mas nós só podemos vencer essa natureza te buscando, deixando que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos oriente, nos dê sabedoria a viver cada processo, a viver cada fase da nossa vida baseado na tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada porque cada provérbio, cada ensinamento nos faz entender que viver conforme a tua palavra é a melhor escolha que podemos fazer. Não existe outro meio de alcançarmos a sabedoria, de alcançarmos esse entendimento que vem de ti, se não for buscando a tua palavra, se não for buscando os seus conselhos, deixando que o Espírito Santo de Deus haja em nossa vida, porque Ele habita em nós e nós habitamos nele. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por nos dar discernimento e nos orientar em todas as fases de nossas vidas. Mesmo passando por momentos difíceis, temos a consciência de que estamos no caminho certo. Obrigada, meu Deus, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe infinitamente a vida de cada um. Fiquem com Deus.